Muito bem, meus amigos. Então, lá vamos nós, retomando o estudo da mediunidade e buscando na noite de hoje algo mais detalhado sobre o passe, não é? Porque, de certa maneira, o passe é algo de, vamos dizer, um magnetismo misto que envolve aquele que é humano da parte dos encarnados e aquele que é espiritual também dos encarnados, mas somado ao que os benfeitores trazem por ocasião do passe espírita, né? Então, nós vamos nos preparando melhor e vamos pedindo a Luciana que possa escolher uma música para nós e começarmos a criar o melhor ambiente, lembrando com os amigos que, independente dos conteúdos que nós vamos estudar, durante toda a reunião, nós temos espíritos tão lindos conosco, nos fortalecendo, nos inspirando, mas também como que buscando elementos nossos de doação para o que eles precisam fazer em favor dos necessitados, que eles, muito melhor do que nós, conhecem bem e estão sempre trabalhando por eles. Então, Luciana, boa noite. Vamos lá? Vem, Jesus divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primavera. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor mais profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo.
assim seja. Que assim seja, Luciana. Nós vamos, então, embalados pelas vibrações melodiosas de uma música tão linda, buscarmos a nossa união, a nossa gratidão a Deus e a Jesus, e a todos aqueles envolvidos com a doutrina espírita, com o movimento espírita no que diz respeito aos desencarnados, que possam estar nos acompanhando esta noite, trabalhando pelos necessitados, eventualmente até em favor de alguns de nós aqui do grupo, de algum familiar, colega ou amigo, mas buscando, sobretudo, o amparo, a assistência aos milhões de doentes, necessitados e aflitos em todas as regiões da Terra. E como a música também nos recordou os dramas da violência, dos conflitos, do desespero e da morte, da destruição causados nas guerras destes dias, algumas que já se arrastam há anos, de tal maneira que, num clamor pela paz, pela ajuda aos feridos, pelo resgate dos desencarnados que se viram na escuridão após a morte física. Abençoa, Jesus, e através da dedicação fluídica, vibratória, energética de toda esta família que estuda a mediunidade, mas sem afastar-se do que é mais relevante: a dedicação, o amparo, a assistência aos que tanto necessitam disso. Muito obrigado, amigos espirituais, todos muito generosos e que seguirão trabalhando para as crianças, para os prematuros, para os que estão no ventre materno em desenvolvimento, para os jovens, adultos e idosos, que são todos nossos irmãos. Agradecemos que temos tido a chance, a cada segunda-feira, iniciarmos as semanas estudando, refletindo e nos abraçando sempre. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem. Boas-vindas, então. Jaissara, o seu microfone estava aberto. Então, vamos buscar a apostila, gente. Vamos? Então, como eu tinha comentado, vamos retomá-la na página 90. Vocês vão lembrar que na semana passada
nós começamos o tema número 9, o passe espírita. Fizemos algumas reflexões até com conteúdos de fora da apostila e começamos a vê-la gradativamente. Então, na página 90, nós já vimos o item 2, tipos de energias transmitidas no passe. Então, no primeiro item, pelo próprio fluido do magnetizador, o encarnado, pelo fluido dos espíritos, no item 2, e no item 3, aqueles que são os fluidos que se misturam entre os desencarnados e os encarnados. O que é o mais típico no trabalho público e em todos os contextos onde o passe é bem-vindo, é utilizado, é oportuno, inclusive, como vamos ver no final, nas reuniões mediúnicas, da assistência aos desencarnados e aflitos, mas também para a recomposição dos médiuns trabalhadores naquele contexto daquela reunião. Então, agora nós vamos para o item 3. Talvez já tenhamos visto qualquer coisa, mas vamos ver de novo. Mecanismos do passe. A transmissão e recepção das energias magnético-espirituais através do passe se faz de perispírito para perispírito, de quem doa e de quem recebe. Os benefícios do passe tornam-se visíveis quando aquele que doa e aquele que recebe, as energias fluídicas se colocam em uma posição mental adequada, secundada pela fé e confiança no amparo maior. Então, sempre é bom lembrar que no trabalho público, por exemplo, onde pessoas, às vezes, sem muita familiaridade com a doutrina espírita, estão vindo em primeiras ocasiões para assistirem às palestras, ficam depois esperando para receberem o passe. Às vezes as pessoas não estão devidamente preparadas. Então é importante que elas sejam instruídas a terem uma postura receptiva. E, é claro, os médiuns passistas aprenderam durante a sua formação, não é? A prestarem atenção na própria atitude durante o passe, a quem quer que seja. Então, é preciso que ele esteja interagindo, que ele esteja concentrado naquilo que ele se propõe a fazer. Todos os médiuns passistas, durante uma reunião pública, devem ter a melhor postura para que eles sejam, uma vez concentrados, os doadores daquele fluido magnético, dos benefícios das irradiações daquilo que eles pensam, daquilo que eles sentem, de tal maneira que o resultado seja o melhor possível. Mas se aquele que está sentado à frente do trabalhador não for orientado a uma postura receptiva, aquele fluido doado pelo médium, ele se perde, de certo modo, no ambiente. Então, pode haver um desperdício fluídico, que não é para acontecer. Então, é como se nós juntássemos duas pessoas, duas realidades, de tal maneira que há, assim como na medicina, existe um par que é da relação médico-paciente. Entre o profissional de saúde, não precisa ser médico, qualquer um
dedicado àquilo a que se propõe, não é? É preciso haver uma integração. O paciente que está recebendo aquele auxílio, que está dialogando na colheita da anamnese, que está escutando as propostas do terapeuta, tudo isso importa. É exatamente um par entre o médico e o paciente, na mais comum relação médico-paciente, mas não são. Entre a enfermeira e o paciente, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, tudo isso importa. Porque se há uma integração, o benefício é muito maior. Então, essa é a ideia de um par. E aqui a mesma coisa. Não é? Cada trabalhador, em cada momento da sua doação, é preciso que haja essa união. E aí vai haver o melhor resultado para especialmente aquele que recebe. Por outro lado, é como se nós precisássemos pensar, só para fazer uma outra analogia, vamos dizer, você vai unir uma pilha bem carregada com uma outra que está quase toda descarregada. Então, é preciso haver a sintonia eletromagnética nas pilhas através de fios condutores. Aqui, nesse cenário, integração, oração e a conduta receptiva de quem vai se beneficiar. Então, isso é uma busca que se deve ter. Não é uma conquista imediata, é um crescimento para que se possa otimizar o benefício, que é uma soma de benefícios do mundo espiritual com os benefícios do médium trabalhador encarnado. Muito bem, em linhas gerais, o processo de transmissão-recepção fluídica pelo passe pode ser assim resumido. Primeiro, o fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo a quem o tenha de menos, e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Querem ver uma ideia de hoje para o futuro? Vocês já imaginaram nos hospitais do mundo inteiro, nas emergências, na neonatologia, nos centros cirúrgicos, no pós-operatório, nas terapias intensivas, equipes de trabalhadores espíritas conscientes, preparados, trabalhando no dia a dia, não como uma coisa excepcional, mas uma rotina de uma medicina que inclua os benefícios da espiritualidade. Um dia nós chegaremos a isso. Porque a medicina contemporânea cada vez mais se aproxima de algo para conversarmos um dia melhor. Religiosidade, espiritualidade e medicina. E nesse âmbito, vários aspectos. Alguns que já são conhecidos dos colegas médicos do mundo todo, outros que ainda não. E aí é muito importante nós divulgarmos a doutrina espírita na sua essência e na sua importância como consolador prometido, a presença de Jesus, o médico divino, a importância do exercício da mediunidade em várias condições,
incluindo a fluidoterapia espírita. Vamos adiante, então. Os fluidos espirituais atuam sobre o perispírito e este, por sua vez, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão será penosa. Claro, para isso temos que trabalhar em busca da qualidade, não é? Desse trabalho, dessa doação. Eu estava aqui pensando, né, depois que eu li o primeiro item, quando ele fala, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Todos vocês testemunharam a pandemia pela Covid-19. Aproximadamente 800 mil pessoas morreram de Covid no Brasil. Nos Estados Unidos, 1.200.000. No mundo inteiro, sobretudo, por exemplo, na Itália, na França, antes que as vacinas fossem desenvolvidas e colocadas à disposição da medicina preventiva nesse contexto, nós tivemos 22 milhões de mortos. Como morriam essas pessoas? Como que elas desencarnavam? Na maioria das vezes, elas eram levadas às emergências, desenvolviam insuficiência respiratória aguda grave, eram levadas para terapia intensiva, entubadas, ventiladas, e sofriam por 3 a 4 semanas no esforço das equipes de salvá-las, né? Fazendo a melhor assistência ventilatória mecânica com o que havia de melhor em terapia intensiva. Apesar disso, as pessoas desencarnavam, exauridas, e as suas vidas se extinguiam. Então, vocês já imaginaram essa pandemia, quem sabe, daqui a 50 anos, ou que nós tivéssemos avançado meio século, em que já esses recursos da fluidoterapia espírita, do magnetismo de cura, deixasse de ser algo para um ou outro privilegiado. Vocês enxergam que o número de desencarnações poderia ter sido incomparavelmente menor? E aí, claro, isso acabou acontecendo. Muita gente recebeu ajuda espiritual. Mas seria um contexto de médiums trabalhando de máscaras, com todas as melhores condições epidemiológicas e próprias para que não houvesse nenhum aspecto negativo. Transfusão fluídica todos os dias para cada paciente. E, gente, se morreram ou desencarnaram 22 milhões, imaginam quantos sobreviveram. Mas quantos tiveram que também viver o drama da insuficiência respiratória? E poderiam ter tido esse sofrimento abreviado, reduzindo-se o período da internação. Enfim, vamos adiante, então. As energias magnético-espirituais do passe são processadas no perispírito do receptor e através dos centros de força
ou centros vitais perispirituais, expressões utilizadas por André Luiz e equivocadamente denominadas de chakras. Chakras é uma expressão válida, mas ela não é espírita, vamos dizer assim. Mas ela é antiga e tem a ver com os orientais. Mas aqui também no Ocidente, essa terminologia é utilizada. Mas a nossa sugestão é de que nós deixemos tudo isto de lado e usemos algo que André Luiz sugeriu, dentro de uma terminologia espírita. Enfim, e aí, denominadas equivocadamente de chakras, alcançam os plexos nervosos do corpo físico. Então, quem estuda anatomia humana na faculdade, por exemplo, de medicina, de enfermagem, estuda várias questões do corpo humano. E existem os plexos relacionados à anatomia. Só que espiritualmente, se eu tenho, vamos dizer, um plexo cardíaco, eu também tenho, perispiritualmente falando agora, um centro de força cardíaco. Se eu tenho plexo solar em anatomia, eu tenho o centro de força solar como um dos mais importantes nessa fisiologia, anatomia da alma. Tudo isso eu preciso conhecer. Se não conhecermos agora, vamos conhecer no mundo espiritual após a morte, numa outra encarnação. Então, podendo, examinemos logo isto. Até para que tenhamos depois, para o futuro, outras muitas questões para conhecermos. Então, André Luiz considera, voltando um pouquinho, alcançam os plexos nervosos do corpo físico, distribuindo-se então nas províncias orgânicas. André Luiz considera que no perispírito há 7 centros vitais. Existem mais, mas esses são os grandes ou principais, que se conectam com os 4 plexos nervosos situados no corpo. E lá vai ele, André Luiz. O nosso corpo de matéria rarefeita, perispírito, está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Os chakras, ou vórtices, ou centros de força, eles são arredondados, eles são circulares, nunca possuem outra apresentação. E eles são vórtices. Por quê? Porque eles giram. Há uma energia que circula de maneira diferente, seja o centro de força solar, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, solar e genésico. Esses são os 7 principais. Se nós soubermos deles, já é bem razoável. Um dia podemos estudar outros que todo mundo possui.
todos eles têm o seu valor. Aquele que tem uma velocidade angular, W, mais alta, é o do alto da cabeça. E ele tem uma função extraordinária. Progressivamente, do frontal para baixo, a velocidade angular vai sendo reduzida. As cores variam, as tonalidades se distinguem. E não é que todas as pessoas tenham, para cada um que se escolha para analisar, as mesmíssimas características, porque isso tem muito a ver com a saúde mental, com as condições espirituais de cada um, o progresso moral. Então, se o médium tem vidência, poucos têm, muito poucos, para enxergarem esses centros, olhando no dia a dia, dentro de casa, na família, na instituição de trabalho, no ambiente da casa espírita, ele vai notar uma variação enorme. Por quê? Cada um é diferente naqueles aspectos que eu estava recordando agora há pouco. Então, existem pessoas que têm esses elementos ou vórtices iluminados, clarinhos, outros numa condição mediana, e outros, em geral, adoentados, ou que adoecerão em breve, os centros vitais esses, numa tonalidade escura, o que denota algum prejuízo moral que pode levar a uma doença qualquer, amanhã ou depois. Então, vejam lá, o próximo item é exatamente este: centros de força. O espírito André Luiz assinala a existência de 7 principais estruturas perispirituais de natureza eletromagnética, denominadas centros vitais ou centros de força, os quais governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência, e que tem a ver com moléculas, tem a ver com células, tem a ver com tecidos, tem a ver com órgãos humanos, claro. O principal centro vital é o coronário. Então, ele fica no alto da cabeça, mas ele nada tem a ver com as artérias coronárias, que pertencem à irrigação sanguínea dos corações humanos. Então, cuidado para não confundirmos uma coisa com a outra. Que detém o controle sobre os demais, segundo as seguintes explicações do orientador espiritual. O centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, é centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Ou seja, todos têm centros de força. O centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito, assim como as peças secundárias de uma usina respondem ao comando da peça motor de que se serve o tirocínio do homem para concatená-las e dirigi-las. Os demais centros vitais, considerados como secundários, são os que se seguem. Centro cerebral, contíguo ao coronário.
com influência decisiva sobre os demais, governando o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras ou motoras. Muito bem, este nós também chamamos de frontal. Esse cerebral na apostila é muito conhecido como frontal. André Luiz também informa que o centro cerebral administra, em consequência, as percepções gerais, inclusive as sensoriais assim especificadas, a visão e a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endocrínico referente aos poderes psíquicos. Lembram de uma especialidade médica pouco conhecida e pouco praticada? Psiconeuroimunoendocrinologia. Quando pensamos nela, pensamos nesta integração de vários departamentos da vida humana. E é mais ou menos por aqui que nós podemos enxergar melhor estas unidades de anatomia e fisiologia do ser humano, envolvendo os centros de força. Centro laríngeo preside os fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Por isso a localização da região laríngea ou cervical, onde normalmente encontram-se a tireoide e, junto delas, as paratireoides. O timo, em geral, é uma estrutura torácica, mediastinal, mas que tem ligação com isso tudo. É uma glândula endócrina muito pouco conhecida. Então, nas doenças humanas, dificilmente o timo está envolvido, a não ser nos timomas, que são neoplasias afetando esse órgão. E aí você faz uma radiografia de tórax e encontra um tumor, que pode ser benigno e pode ser maligno. São os timomas. Muito bem. Centro cardíaco sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. E tem uma profunda, claro, ligação com o coração humano e o aparelho cardiovascular. Centro esplênico, além de atuar sobre o baço, como o nome indica, age sobre as atividades em que se exprime o sistema hemático, hematopoético, uma parte do que tem a ver com formação e destruição de células sanguíneas, que são os glóbulos vermelhos, são os glóbulos brancos, dentro das variações de meio e volume sanguíneo. Centro gástrico é aquele que é o solar, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. Dessa forma, tem ação sobre a digestão e a absorção dos alimentos. Tem uma nítida relação
com o estômago, mas também com o esôfago e os intestinos delgado e grosso. Centro genésico, considerado o santuário do sexo, pois por este centro que os corpos físicos são construídos nos processos reencarnatórios, guiando a modelagem de novas formas entre os homens encarnados ou o estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. É claro que cada um deles vamos dizer, um convite ao aprofundamento. Aqui apenas uma citação breve sobre os principais. Muito bem, meus amigos. Plexos nervosos e concluímos por hoje. Sem concluirmos o tema, né, o número 9. E sim, na semana que vem. Os plexos nervosos, em número de 4, estão localizados no corpo físico. Agora não é perispírito. São estruturas organizadas em forma de rede. Vemos então que os centros de força ou centros vitais fazem conexão com o veículo somático por meio dos plexos nervosos. Os 4, o cervical, abrange os nervos da cabeça, pescoço e ombro. Plexo braquial, nervos que irrigam as costas, irrigam neurologicamente, nervosamente, e não circulatoriamente. Plexo braquial, nervos da região peitoral e dos membros superiores, do antebraço aos dedos das mãos. Plexo lombar, irrigam o dorso, as costas, a virilha, o abdômen e os membros inferiores, até os pés. Plexo sacro-coxígeo, nervos da pelve, nádegas, órgãos sexuais, coxa, perna e pés. Devido à interligação do plexo lombar com o plexo sacro, ele é chamado de lombosacro ou lombosacro-coxígeo, que é a partezinha mais distal da coluna vertebral. Como os centros vitais do perispírito se conectam com o físico por meio dos plexos nervosos, percebe-se que um plexo nervoso está obviamente relacionado a mais de um centro de força perispiritual. Nesse sentido, as energias do passe, chegando ao perispírito do receptor, alcançam naturalmente o seu veículo físico, saturando de fluidos salutares a estrutura orgânica enferma, uma vez que a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Essa é uma frase de Kardec. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. A pessoa que transmite o passe, quanto a que o recebe, ambos devem se colocar em uma posição mental favorável à adequada transmissão e recepção energética. A vontade de auxiliar o próximo e a vontade de ser beneficiado são fundamentais. Por isso que médium trabalhador, nem o que é o paciente que recebe, podem estar distraídos. O médium
na Câmara de Passes, no ambiente do trabalho público, ele não pode estar preocupado com um trabalho profissional ou a ida no shopping no dia seguinte. As compras no mercado que ele precisa para abastecer a geladeira. Isso é acabar com a oportunidade de ajudar. Além da vontade, a prece é outro recurso inestimável. A oração eleva as vibrações espirituais de quem ora e atrai a assistência dos bons espíritos, criando um clima de serenidade necessário ao bom aproveitamento da irradiação e energia magnético-fluídicas. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência, assistência divina, e para os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Muito bem, meus amigos, por hoje, a parte da apostila, nós vamos concluindo-a agora mesmo. Ficou faltando um finalzinho e retomamos, então, na semana que vem. Combinado? Então, nós temos 10 minutinhos. E aí eu pergunto, vamos ver algumas dúvidas, algumas questões? Fiquem à vontade. Claro, e sobre o tema da noite. E então? Posso, doutor? Claro, dona Adelina, boa noite. Eu só queria perguntar, portanto, porque na minha experiência prévia em centros espíritas, em Portugal, nomeadamente, encontrei uma certa divisão de opinião entre dirigentes. Uns advogavam que os médiuns passistas, os passistas, não deveriam usar o passe expressivo, mas sim só a imposição de mãos. Outros, porém, portanto, não tinham qualquer problema que o médium usasse o passe expressivo de acordo com a sua intuição. Qual é a sua opinião e porquê essas diferenças, digamos assim, de opinião relativamente ao passe, à aplicação do passe? Muito bem, dona Adelina. Os espíritas que trabalham no movimento espírita, tanto os que dirigem cada instituição, tanto aqueles que supervisionam as atividades do passe, eles têm formações diferentes. Por isso que uns sugerem de um certo modo, outros de outro. Então, na minha maneira de ver, há uma necessidade da higienização. Se eu entendo algo que chamamos de psicosfera, de miasmas, de aderências miasmáticas, de acúmulo de energias equivocadas, não só que sejam dirigidas a nós da parte de certas esferas da vida espiritual, como também acumuladas pelas nossas, vamos dizer, desatenções durante o dia a dia, há uma sujidade moral, fluídica, espiritual,
E nós vamos carregando isto. Se o trabalhador impõe a sua vontade, o fluido salutar, às vezes, somente essa atividade de doação já higieniza os contextos de quem recebe. Especialmente se quem doa pensa nisso. E aí, de uma maneira velada, ele está contribuindo para a higienização, para que depois, numa segunda etapa, haja a melhor retenção, assimilação do conteúdo que é aquele que precisa prevalecer. Na maioria das vezes, não há uma estatística sobre isto. Pode ser no Brasil ou em qualquer outro lugar. Há uma tendência a se fazer como os magnetizadores do passado faziam. Passes longitudinais dispersivos. Passes transversais dispersivos. Passes circulares de retirada. Então, a gesticulação ela precisa ser combinada para que não haja uma diversidade muito grande entre os trabalhadores no trabalho público. Mas se você está numa reunião de fluidoterapia espírita, num ambiente próprio para isto, em que cada caso é tratado individualmente, o médium trabalhador dessa seara, ele tem toda uma autonomia. E a autonomia dele, porque ele é preparado, permite que, tendo mediunidade de incorporação / psicofonia, mesmo sem dizer uma palavra, a entidade amiga incorpore e ela faça tanto a dispersão como a aplicação. Então, dona Adelina, não se preocupe com a diversidade. Muito mais importante do que ela é o preparo de cada trabalhador. E não é só o preparo para um início de tarefa. É uma preparação que vai se renovando para melhor. Lembrando sempre aquela ideia para qualquer expressão mediúnica. O trabalhador de hoje não pode ser o mesmo de daqui a 2 ou 5 anos. Em termos de vivência, de experiência pessoal, mas muito além disso. Estudo doutrinário e capacidade de desenvolver a sua condição moral, a sua amorosidade, a sua empatia, a sua compaixão, afastando-se de uma frieza repetitiva, mecânica, automática, de uma indiferença, como se mexer as mãos fosse tudo. Por isso a vontade entra, porque ninguém trabalha o pensamento e a vontade edificante sem se concentrar na tarefa. E o que vai acontecer? Ele vai doar o seu melhor e vai atrair o melhor do mundo espiritual. E não é isso que todos queremos? Ou seja, há um progresso natural com o tempo. Diga lá, dona Adelina. Sim, eu concordo plenamente com isso e de facto é a nossa intencionalidade e abertura perante a espiritualidade maior e o nosso amor à pessoa que está à nossa frente que darão os canais e que nos proporcionarão, digamos assim, a abertura para que os irmãos da espiritualidade maior nos guiem na aplicação do passe. E eu concordo com isso. Mas eu, por acaso fui uma vez e encontrei um dirigente que era muito
radical, no sentido que tudo isso tinha que ser mental, que não podia, só podia haver uma imposição de mãos e mais nada. Ao passo que havia dentro do conjunto dos médiums ali trabalhadores, pessoas que, dentro de um espectro, com algumas variações. E, de facto, os doentes que nos apresentam, não é? Nunca são iguais e têm necessidades completamente diferentes Dona uns Terina, dos a outros. senhora tem que respeitar as escolhas alheias. Sim, Se um dirigente é mais rígido, que Deus o abençoe e certo. que ele e a sua equipe façam o essencial Sim, em amor e dedicação. É isso que vai valer. sim, Nós que estamos como observadores, respeitamos. Tudo é bom, sim. desde que alicerçado desse amor fraterno universal. Sim, eu pessoalmente, quando trabalhava, portanto, tinha mais uma tendência para uma, uma abordagem mais expressiva e expressiva. Mas, pronto, eu só queria saber, portanto, a sua Se a opinião. senhora vai trabalhar com aquele dirigente, não pode fazer certas coisas que ele Hum, não aceita. Pois Não tem não, que problema. ele está muito longe de mim, está muito E longe de mim, está em Portugal. aproveita para, quem sabe, até treinar de fazer como ele propõe e exige. Tudo é bom. Certo, mas não estou a trabalhar com esse senhor já há muitos anos, não é? Ele está Não, noutro tudo país. bem, tudo bem. O seu exemplo foi válido para ilustrar tudo. O que mais, gente? Obrigado, viu, dona Neia? Nada. Podemos ir adiante? Para onde que vamos? Mais algum comentário? Ficou alguma dúvida? Sei. Doutor Sérgio, com uma pergunta rapidinho. Todo passista, como todo ser humano, ele é um médio, mas não necessariamente um médio ostensivo. Essa afirmativa é correta, né? É uma tarefa, a do passe, da fluidoterapia, que não exige um mediunismo ostensivo. Aliás, que bom, né? Porque muita gente não é mesmo médium. E não sendo médium, não vai trabalhar na desobsessão, por exemplo. Mas pode ser um bom palestrante, expositor da doutrina, pode ajudar a varrer a casa, a limpar a cozinha da instituição, a receber as pessoas que vão chegando, né? Então, a tarefa ela é diversa na casa espírita, né? Mas o passe é um ambiente de trabalho que tanto acolhe, vamos dizer assim, pessoas com e sem uma condição mediúnica mais expressiva. Não é? Muito bem, Georgette, a nossa irmã de Chicago. Obrigada. Imagina. Muito bem. Algum comentário mais? Alguém viu alguma coisa assim durante o estudo? Alguém ficou assim com alguma impressão? A Marastelita está tão sorridente. Tudo bem? Quer perguntar alguma coisa, doutora? Não? Hoje não, hoje eu estou tranquila, está Entendi. tudo certo. Tá bom, Obrigada. gente. Então vamos fazer assim. Vamos pedir para a Luciana cantar mais 2 músicas em sequência e vamos fazer uma prece e vamos encerrar. Tá bom? Então vamos acompanhá-la. Luciana, tudo contigo, por favor. Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi.
e é sem destino, mas o amor não há lugar para tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo, sem temor. Olhe, olhe, olhe para o céu, já é tempo de cair o véu e sair amando, espalhando a paz, não há lugar para tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, uma alegria que nos faz cantar. Olha, já desponta um novo sol, o mundo já desperta a sorrir. É hora, irmão, pegue essa estrada, comece a caminhada com os que já se vão. O futuro é agora, vai em frente sem demora, a esperança é você. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. Olha, já desponta um novo sol. Que assim seja. Ok, Luciana, muito obrigado. Então, meus amigos, nós vamos nos imaginando de novo como irmãos e como amigos, pudéssemos abraçar o planeta inteiro. Somos poucos, mas há uma espiritualidade numerosa que oferece as suas mãos e as suas asas, nos levando a sermos úteis como eles, doando o nosso melhor a todos esses cenários de tristeza, de dor, de sofrimento que temos na atualidade na Terra. Que nós vejamos de longe o planeta azul, de cima, por assim dizer, imaginando todos entre os dois mundos, nos dando as mãos e envolvendo o planeta na altura da linha do Equador. O hemisfério norte acima, o hemisfério sul para baixo, e ela vai girando e revelando cada país, cada nação, cada cultura, cada povo, todos nossos irmãos, diferentes etnias, idiomas, vestimentas, muitas delas em extrema pobreza, carentes
do ponto de vista material e social. Ao mesmo tempo, Jesus observa os seus pacientes do grande hospital de almas que é a Terra, encarnados que somos, desencarnados aos bilhões. E através da presença desses espíritos de primeira grandeza, anjos tutelares, eles vão funcionando numa dinâmica maravilhosa de auxílio, contando com a pequenina contribuição de cada um por aqui, multiplicando para que os benefícios se estendam a absolutamente todos, os mais carentes e necessitados do mundo. As estrelas solidárias, os mundos elevados, as humanidades trabalhando em auxílio a todos, vão também doando para a Terra, para o mundo, para as famílias, para as sociedades, para cada um dos homens e das mulheres, das crianças e dos adultos, em África, na Europa, nas Américas, na Grande Ásia, na Oceania. Latitudes e longitudes que se cruzam neste mundo criado e dirigido por ti, Senhor. Que o Espírito Santo, a falange sagrada dos Espíritos do Senhor, ativos mais do que nunca, abençoe os necessitados, os aflitos, os desesperados, os que jazem sobre os escombros dos prédios destruídos na faixa de Gaza e na Cisjordânia, na Ucrânia, em países inúmeros do continente africano, no Haiti, na Síria, no Iêmen, no Afeganistão, no Iraque. Vem, Jesus. Vem reflorir os caminhos, tornando em oásis benditos os desertos da estupidez humana, do mal que vem prevalecendo há tantos séculos no mundo. Que tu possas, descalço, sublime peregrino, deixando mais uma vez o teu trono no sol, descendo e descendo, viajando 150 milhões de quilômetros, até tu chegares a Belém, a Galileia, a Judéia, a Idumeia, a Cafarnaum, ao Tiberíades, a Jerusalém. E ao mesmo tempo, com o teu manto absolutamente divino, tu possas envolver a terra, fazendo chegar aos mais necessitados, doentes, desesperados, aflitos, o
teu amor. Maria de Nazaré, José da Galileia e João Batista, o chanceler da justiça divina na terra. Todos ao teu lado, em atividade permanente por nós e por aqueles que vivem as maiores dificuldades do nosso mundo hoje. Muito obrigado, amigos espirituais, espíritos de primeira grandeza, guias e mentores, familiares e protetores, anjos guardiães. E assim, confiando na vossa providência, ao mesmo tempo clamando ao teu coração, a tua misericórdia pela grande família da terra. Agradecidos, confiantes, nós vamos desapertando as nossas mãos com a espiritualidade que nos envolveu o tempo todo hoje. Nós seguimos os compromissos da vida terrena. Eles nas esferas de um amor imenso, onde permanecerão como enviados do Cristo pela humanidade. Muito obrigado, amigos, e que assim seja. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dado pouco que se tem, ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo a alegria parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Que assim seja. Muito obrigado, Luciana, e é com a sua voz que nós vamos começando a nos despedir, tá bem? Muito obrigado. Estão todos bem, gente? Querem ficar até meia-noite? A Georgette está animadona. Muito bem. Isso que lá são, sei lá, 3 horas menos. Não é isso? Gente, boa noite para todo mundo. Boa noite. Paulo Renato, um abração. Boa noite, doutor Sérgio. Um abraço Boa noite. grande. Boa noite, obrigada. Boa noite, Boa obrigada. noite, professor. Obrigado. Tanta noite a todos. Boa noite para doutor todos. Sérgio. Boa noite. Boa noite.